R$ 25.500. Esse foi o valor economizado com o BYD Dolphin depois de ter rodado 50 mil quilômetros. Como que eu cheguei à conclusão nesse valor? Simples, eu estou comparando ele com carros que fazem 10 quilômetros na gasolina, que são carros no padrão Black. O BYD Dolphin ele roda no Uber Black. Ele tem um padrão Black, querendo ou não, apesar dele não ter um porta-mala muito grande, o espaço interno dele é de um tamanho de um Corolla, porque ele tem um entre-eixo muito grande. Ele tem acabamento premium, né? Tem bastante soft touch, painel macio, acabamentos em couro, couro no banco traseiro, no apoio de braço. Então, assim, tem muito carro black, tipo Volkswagen, Creta, T-Cross, que não tem no banco traseiro um apoio de braço, por exemplo, em couro, e esse carro já conta com isso. E, apesar do Hadas ser muito simples, ele tem um acabamento de muito boa qualidade e bastante couro e soft touch. Então, fora o desempenho dele, que também é um carro com desempenho muito, muito bom e muito superior a, por exemplo, uma Kicks 1.6. Então, por isso que eu estou comparando ele com carros categoria Black também, que em média fazem 10 km por litro. Então, você levando em consideração que o litro da gasolina aqui em Sorocaba está em média 5,80, tem posto mais barato, porém aqueles postos sem bandeira que se abastece e torce para não estragar o motor, ou depois sempre acende uma luzinha aqui, uma luzinha ali, né? Depois fica mais caro o molho do que o peixe. Mas também tem posto aqui, por exemplo, o Shell que tá 6, 6,9. Tem posto BR que tá 6,50 ao litro do combustível da gasolina. Mas então eu tô levando em consideração 5,80, que é uma média até para baixo, viu? Então, se eu abastecesse o carro a 5,80, o meu quilômetro rodado ia sair 58 centavos. Rodando 50 mil quilômetros, valor total de R$ 29.000 gastos. Bom gravar esse número, R$ 29.000 gastos, qualquer carro black, em média. Depois de rodar 50 mil quilômetros, teria gasto isso com combustível. Como eu tinha uma Nissan Kicks 2020, SL, top de linha Kicks, ela gastava isso, ela fazia 10 por litro, e lembrando, sem ar-condicionado, viu, na cidade. Então eu teria gasto isso com a Kicks, R$ 29.000 de gasolina. Já em compensação, o Dolphin, ele faz 350 km com uma carga. A carga são 45 kW que cabe na bateria. Com essa carga eu rodo 350 km e eu gasto R$ 40,50 abastecendo aqui em casa, né? Que o quilowatt em Sorocaba é uma média de 90 centavos, dá 88, 89, 90 centavos o quilowatt. Para abastecer 45 kW, eu vou gastar R$ 40,50 para rodar esses 350 km. Ou seja, eu vou gastar uma média de 11 centavos por quilômetro, comparado com a Kicks, que era 58 centavos o quilômetro, com o BYD Dolphin, abastecendo aqui em casa normal, né, em Sorocaba, que é 90 centavos o quilowatt, eu vou gastar 11 centavos. Então, para rodar 50 mil quilômetros a 11 centavos, eu gastaria um total de R$ 5.500. Comparado com os 29 mil que eu teria gasto de combustível com a Kicks, daria uma diferença de R$ 23.500. Então já é uma diferença considerável após 50 mil quilômetros, que no meu caso eu rodei em 5 meses. 5 meses você economizar R$ 23.500 em combustível é muita coisa. Porém, vocês devem ter percebido que eu coloquei no título que eu economizei R$ 25.500 e não só R$ 23.500. E o segredinho tá ali em cima ali, ó. Tá vendo ali, ó? Em cima, branco, o pretinho ali piscando em verde é o carregador. O branco ali que também tá com uma luz verde acesa é o meu inversor da minha energia solar. Isso mesmo, eu tenho 20 placas solares. Para adquirir essas 20 placas solares, eu não paguei à vista. O valor ficou R$ 23.000, porém eu financiei em 48 vezes de R$ 775. Então, essas 20 placas solares me geram uma média de 1.400 kW por mês. Então, se eu pegar esses 775 e colocar 1.400 kW que eu vou ter direito, eu vou gastar uma média de 55 centavos por quilowatt. Ao invés dos 90 que eu pagaria normal, eu vou gastar 55 kW. Se eu dividir
Então, para completar os 45 da bateria, eu vou gastar R$ 24,75, que se for dividir por 350 km que eu vou rodar com ele, vai dar uma média de 7 centavos por quilômetros gastos. Se eu multiplicar pelos 55 mil ou pelos 50 mil quilômetros que eu já rodei com o carro, eu gastei R$ 3.500, perto dos 29 mil que eu teria gasto com a Kicks, abastecendo a 5,80 a gasolina, fazendo 10 por litro sem ar-condicionado ligado. E detalhe, esses 350 km que o BYD Dolphin roda na cidade são com ar ligado. É o tempo inteiro o ar ligado. Quando eu paro para esperar uma corrida, eu não desligo o carro. Eu fico com o carro ligado. Ele gasta em média 1% a cada 50 minutos que eu tô com o carro ligado. 1% eu gasto em média 40 centavos de energia. Se fosse com energia normal, eu devo gastar uma média de 27 centavos. Ops, melhor, eu gasto uma média de 24 centavos a cada 1%. Então, meu carro 50 minutos parado, com ar ligado, eu gasto 24 centavos, quase 25 centavos. Aí eu pergunto, tem necessidade de eu desligar o carro para procurar sombra para desligar o carro para esperar a corrida? Eu paro e fico com o ar ligado. Então, esses 350 quilômetros é com o ar ligado o tempo todo. Então, eu teria gasto, eu gastei, na verdade, R$ 3.500 para rodar esses 50 mil quilômetros com o Dolphin, ao invés de R$ 29 mil com uma Kicks ou com qualquer carro que faz 10 km por litro, que a maioria dos carros padrões Blacks fazem essa média ou até menos. Isso sem o ar ligado. Se eu quiser ligar o ar, aí vai ficar mais ainda a diferença, entendeu? Então, por isso que dá o valor de R$ 25.500 de economia. Os 29 mil que eu teria gasto da Kicks, a diferença, como eu só gastei 3.500, porque eu tenho energia solar, dá R$ 25.500. E detalhe, se fosse sem energia solar, eu ainda teria gasto aqueles 23.500 de economia. Teria gasto 5.500, teria 23.500 de economia. Então, mesmo sem energia solar, a economia já seria absurda. Com a energia solar, é maior ainda. E detalhe, eu fiz em 4 anos. Eu parcelei em 4 anos. Eu vou gastar esses 775 durante 4 anos. Depois, ali ó, o aparelhinho vai ser meu. Tá quitado. E tem garantia de 15 anos. Garantia. Mas as placas aí são para sempre. Quem sabe vai demorar muito tempo ainda para ter uma manutenção. Mas até lá, dá para economizar muita grana. E aí eu vou ter a cada 50 mil, 100% de economia. Seria os 29 mil reais a cada 50 mil quilômetros, que no meu caso são 5 meses. Aí se eu pegar essa economia que eu tive, R$ 20.500, que foi 50 mil quilômetros, e eu multiplicar por 100 mil quilômetros, é o dobro. Seria mais de 50 mil reais de economia. Se for 200 mil quilômetros, vai dar 100 mil reais de economia. Na verdade, 101 mil reais de economia. Ou 102 mil reais de economia, na verdade. Se for 300 mil quilômetros, é para esse carro dar mais de 150 mil reais de economia. Ou seja, ele vai se pagar. O carro desse vale 150 mil reais, ele vai praticamente se pagar. Se eu guardar esse dinheiro que eu estou economizando e colocar num investimento, se for sem juros, eu já vou ter esse mais de 150 mil reais e já consigo comprar outro. E agora imagine, em 300 mil quilômetros, você juntando numa renda fixa ou num investimento, num tesouro direto, você vai ter bem mais do que 150 mil, você pode comprar outro. Detalhe, eles dão garantia de 5 anos, 500 mil quilômetros. Então eu posso ter uma economia maior ainda. Eu posso ter uma economia de 250 mil só em combustível. Fora que não troca óleo, fora que é um carro que tem 5 vezes menos peça do que um carro a combustão. Ah, mas e se a bateria dá pau daqui a 5 anos? Vamos supor que venceu a garantia. Daqui 5 anos, eu rodei 500 mil quilômetros. Economizei 250 mil reais. Eu posso jogar, por isso que o pessoal até brinca. Você pode jogar o carro fora. Mas agora eu te pergunto, se eles garantem 5 anos de garantia, para quem usa o carro normal, eles garantem 8. Você acha que essa bateria não dura mais? Você acha que é na risca? É lógico que eles têm uma margem de segurança. Dizem ele que esse carro, eu rodando uma média de 350 km, eles dizem que é para rodar 1,5 milhão de quilômetros. Eu não vou ser tão otimista, mas eu acho que com certeza ele roda mais do que 500 mil quilômetros. 500 mil quilômetros é garantido. Então, quem sabe dá para chegar nos 800 e beirar 1 milhão de quilômetros aí na bateria.
Então, assim, é muita economia. Então tá aí. Pra quem acha se o carro elétrico não vale a pena, enquanto o pessoal tá achando que não vale a pena, já coloquei 25 mil reais no meu bolso. E daqui a 300 mil quilômetros vai ser 150 mil, 50 mil no bolso. E quando ele tiver com 300 mil quilômetros, vai ser 150 mil reais no bolso. E quando vencer a garantia da bateria 500 mil quilômetros, eu vou estar com 250 mil reais no bolso. Detalhe, se eu colocar numa renda fixa, você já imaginou quanto de dinheiro vai estar? Provavelmente mais de 300 mil, fácil, fácil, fácil. Apesar que eu tô rodando mais de 100 mil por ano, então em menos de 5 anos eu já vou ter estourado esses 500 mil reais, esses 500 mil quilômetros. Mas é assim, é uma economia absurda. Então os primeiros 25 mil reais já estão no bolso, economizados. É lógico que eu tô usando esse dinheiro para outras coisas, eu tô adiantando parcela do carro, eu uso uma parte desse dinheiro também para pagar o carro, senão não seria possível, eu dei uma entrada baixa nesse carro. Mas olha, que economia, viu? Depois eu quero fazer um vídeo mais detalhado sobre ali, ó, a combinação perfeita, que é carro elétrico e energia solar. No próximo vídeo, para mais detalhes.